Deus, eu entro na Tua presença nesta manhã. O Senhor sabe que eu me sinto privilegiada por Te servir. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei onde estive e sei onde estou agora. Eu sei que a única esperança é o Senhor. Eu sei que o Senhor é o que traz vida. O Senhor é o que dá força, o que dá esperança, o que dá visão. Eu sei que a vida vem do Senhor. Eu sei que o caminho é Te buscar. Eu sei que muitas vezes não soube o que fazer, eu não sabia nem por onde começar. Mas quando passei a buscar o Senhor, as coisas foram modificadas. Então, a esperança é o Senhor para qualquer pessoa. Não há esperança fora do Senhor. E se uma pessoa decidir buscar o Senhor, ela definitivamente muda o rumo da vida, encontra a paz e a segurança que talvez nunca tenha vivido na vida. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e erros. Tudo que nós falamos e pensamos, fizemos que tenha Te entristecido, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre toda a igreja, sobre todo o ministério. Passa do Teu sangue sobre todos os nossos templos, os nossos líderes, o nosso povo em todo lugar. Que a palavra seja pregada com responsabilidade, com temor, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira da reunião. Que todos sejam atingidos, salvos e poderosamente abençoados. Que aconteça uma transformação, meu Deus, grandiosa, estrondosa na vida de todos. Eu repreendo todas as obras do mal, seja inveja, orgulho gordo, maldades, pragas, rituais demoníacos, todas as atuações demoníacas contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que foi armado no mundo espiritual, seja contra qualquer um de nós, contra mim, contra a família, contra a igreja, contra o Teu povo, contra todo o ministério, contra todas as pessoas que estão conosco, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo laços, armadilhas, obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós. Eu repreendo todas as atuações demoníacas, tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu desfaço agora em nome de Jesus. Tudo que foi preparado, foi arquitetado, arranjado, eu repreendo em nome de Jesus. Laços, ciladas, setas, dardos, eu repreendo agora em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre a igreja, sobre todo o ministério, sobre cada templo. O Teu sangue tem poder sobre cada um de nós. O Teu sangue tem poder sobre toda a igreja. O Teu sangue tem poder sobre nós, sobre esse templo, sobre essa reunião, sobre cada vida que aqui chegou. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue nos purifica de todo mal. O Teu sangue tem poder sobre a palavra, sobre mentes e corações que vão receber a palavra. O Teu sangue tem poder sobre nós. Eu consagro tudo ao Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu tomo posse de uma reunião estrondosa, poderosa, transformadora, que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira, mas que mudanças sejam tocadas, meu Deus, que se tornem palpáveis para a honra e a glória do Teu nome. Eu peço unção, eu peço poder, eu peço transformação, eu peço um grande culto que cause mudanças, a começar por mim. Todos nós precisamos de mudanças. Perdoa-nos, cubra-nos com Teu sangue, ajuda-nos na caminhada, ajuda-nos a ouvir, entender, que a palavra entre de forma revelada, que transformações aconteçam, que vidas sejam completamente mudadas, que a Sua presença seja real. Eu peço, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um de nós. Venha ao nosso encontro, eu peço misericórdia, poder. Eu peço direção, eu peço, meu Deus, que o Senhor seja com cada um de nós. Eu entrego esse trabalho nas Tuas mãos, peço que corações sejam curados, vidas sejam saradas. Eu não sei das necessidades de cada um, mas o Senhor sabe. Cura corações, sara, meu Deus. Eu peço cura para a mente, para o coração, para mentes libertas, corações libertos.
corpos sãos, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha curar cada vida, venha santificar, venha ajudar a ver, que as escamas dos olhos caiam, que o argueiro seja tirado. Senhor, que passa colírio nos olhos de cada um de nós. Nós queremos visão revelada, nós queremos entender e compreender tudo aquilo que não temos entendido e compreendido. Nós queremos a visão certa, o olhar certo, a clareza. Nós queremos te conhecer, queremos meu Deus, um relacionamento íntimo e pessoal. E eu oro por isso, que o teu povo te conheça, que abandone de vez a religião, que não vivam por emoções, que não sejam movidos por sentimentos, mas que todos sejam movidos pela tua palavra. Eu consagro esse dia, esse trabalho ao Senhor, e peço um grande dia para a honra e a glória do teu nome, uma palavra que venha mudar vidas. Ó Senhor, eu peço que o Senhor seja conosco, nós te amamos, obrigada por tudo. Seja cada dia, meu Deus, nos corações, esteja nos corações de cada um, sendo com cada um, transformando nessa caminhada, que a nossa caminhada, a nossa jornada seja progressiva, que possamos ir para um lugar cada vez mais alto e que todos saiam daqui, meu Deus, de uma forma bem diferente de que entrou. Nós te amamos, agradecemos por tudo e viemos te cultuar. Muito obrigada, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, e só estarei por cima e nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Em João 8:32, diz assim, na Almeida diz, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Na Almeida, na NVI diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Para quem Jesus falou essa frase? Para as pessoas que se consideravam as mais religiosas do mundo. Ele falou isso para judeus, praticantes, que se julgavam altamente conhecedores, enfim. Não preciso falar mais nada, os mais religiosos do mundo. Ele disse isso para pessoas, para a nação mais religiosa do mundo. Então, nós vimos que, e eles não gostaram disso, e nós vemos que ter uma religião não significa conhecer a verdade é Cristo. E às vezes você até conhece o Cristo envolvido numa religião e não conhece intimamente. Eles não conheciam nada. E nem esses aqui até creram, mas logo questionaram a frase. Foi exatamente essa frase que foi questionada. Como assim? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos pessoas livres. E aí o Senhor disse assim para eles, se você continuar lendo, mas quem vive pecando é escravo do pecado. E aí iniciou uma discussão que parecia que não ia ter fim. Porque eles não aceitaram. Essa frase foi forte demais para eles. Como assim? Conhecerão a verdade vos libertará. Nós não somos escravos de ninguém. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos livres. E Jesus disse, mas quem vive pecando é escravo do pecado. Mas para eles, isso não acontecia. Eles não viam dessa forma.
Então, o que eu quero que você guarde é que essa frase não foi dita para pessoas que não conheciam nada sobre Deus. Essa frase não foi dita para incrédulos, apesar desses serem incrédulos acerca de Jesus. Mas eles se julgavam altamente espirituais. E a verdade é que eles não conheciam a verdade. A verdade é Cristo, e eles não conheciam Cristo, apesar de terem buscado por esse Cristo, eles nunca reconheceram esse Cristo. Logo nós vemos, e é muito importante, foi colocado propositalmente Lucas 18 com Lucas 19, que Lucas 18 fala de um homem rico e Lucas 19 fala de um homem tão rico quanto ele. Mas duas pessoas que aparentemente tinham sede, na verdade tinham, especialmente Zaqueu do capítulo 19. Mas Zaqueu era um sujeito, talvez, aquele tipo de gente considerada a pior, porque trabalhava para o governo romano, e os romanos, o que os romanos faziam? Eles iam lá e separavam alguns judeus específicos e contratavam como cobradores de impostos. Então, eles exploravam o seu próprio povo. Eram corruptos e trabalhavam para Roma, explorando o seu próprio povo. Então, eles eram muito mal vistos pelo povo em geral. Apesar de serem judeus, eram muito mal vistos em Israel e rejeitados, até pelo que eles faziam. Mas aqui nós vemos uma coisa que todo mundo precisa prestar atenção bem rápido. Porque, às vezes, uma pessoa olha para a condição de alguém e já julga aquela pessoa como esse não tem jeito. E o que nós vamos ver aqui hoje, que parece que aqueles que tinham já uma religião, e a religião lá dentro, parece que já tinha tomado conta de tal forma e cauterizado a mente deles, eles passaram a ver as coisas, a vida como, não, está tudo bem comigo. Eu faço isso, eu faço aquilo, então está tudo ok. Não tem nada errado comigo, eu não preciso de mais. Mas o próprio Senhor Jesus disse, naquela situação em que a mulher quebrou aquele vaso de alabastro, e derramou no Senhor, nos pés do Senhor. Ele foi num jantar na casa de um fariseu, e quando aquela mulher entrou e passou a tocar os pés do Senhor, aquele homem começou a pensar assim, não, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele. Aí o Senhor contou para ele uma parábola, deixando claro que quem é mais perdoado, que tem uma dívida maior, mais ama. E disse para ele, olha, quando eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar meus pés, que era um costume. Essa mulher não para de lavar meus pés com lágrimas e enxugar com os cabelos. Você não ungiu a minha cabeça, e ela derramou esse perfume caro nos meus pés. Você não me cumprimentou com um beijo, ela não para de beijar meus pés. Então, tudo era um costume. E aquele fariseu não recebeu bem o Senhor. E aquela mulher
que era vista como, ela era uma pecadora, provavelmente uma prostituta, era vista com maus olhos, ela teve uma atitude com o Senhor, de amor. E o Senhor mostrou isso para ele: você não me recebeu bem, mas ela, desde a hora que chegou, me recebeu muito bem. Ela me tratou, ela teve uma boa ação comigo. Então ali, Jesus deixa claro, aquele que é muito perdoado, mais ama. Aquele homem não recebeu bem Jesus, porque, na verdade, a religião estava tão incutida dentro dele, que ele achava que não precisava, que é o que acontece com muita gente. Não, eu não preciso, eu já sei. Eles sempre sabem. É interessante que, se você conversar com uma das frases mais comuns de uma pessoa religiosa, e ela normalmente é arrogante, não, eu sempre soube, não, eu sei, ela está precisando, ela está gemendo, não, eu nunca duvidei, a vida dela nunca mudou. Não, eu sempre fui cristã, sabe? Uma vida inteira, eu sempre fui cristã, uma vida inteira, nunca teve frutos, nunca andou em vitória. Viveu de conta-gotas. Mas ela sempre sabe. Ela sempre teve fé. Ela sempre conheceu. Ela sempre entendeu tudo. O erro sempre esteve em todo mundo, menos nela. Você ouve a pessoa falar, ela está gemendo com 1000 problemas, mas ela tem uma justificativa para aquilo. O problema não é ela, a incredulidade não é dela, a falta de fé não é dela. Ela sempre soube, eu sempre soube que Deus ia fazer, por que não fez antes? Porque não era a hora. Não. Quando você começa a fazer diferente, você ouviu uma palavra, você aprendeu sobre algo e você começou a colocar em prática de forma diferente, as coisas passaram a fluir. Por que não fluiu antes? Porque muitas vezes a pessoa acredita, ela se enche tanto dela mesma, através da religiosidade, que ela não acha que ela precisa buscar de uma outra maneira, buscar de uma outra forma, porque para ela está tudo ok, ela já busca, ela já está no lugar que ela deve estar, fazendo o que ela tem que fazer, ela sabe tudo. Essa era a condição desse povo. Aquele fariseu recebeu muito mal o Senhor, mas a pecadora não. Porque ele estava cheio da letra, cheio de religiosidade. Para ele já conhecia Deus. Ela não. Ela humilde. Não conheço não, eu tenho uma vida de pecado. Ele, não, eu não sou pecador, não, eu não. Sou fariseu, sou cumpridor, sou isso e aquilo. E Jesus, então, pregou para essas pessoas: conhecerão a verdade vos libertará. Mas, peraí, como assim? Nós não somos escravos de ninguém. Sim, vocês são. Vocês não conhecem a verdade. E a verdade é que um grande número de cristãos não conhecem a verdade até hoje. São escravos do pecado e não enxergam isso. Eles eram escravos do pecado e não enxergavam aquilo. A cegueira estava lá, porque a religião cega. Se você não buscar conhecer a Deus verdadeiramente, você se torna um religioso, legalista, crítico, julgador, arrogante. E se você começar a conhecer um pouco mais da Bíblia, você vai se tornando insuportável, porque agora você conhece mais do que todo mundo, e você quer impor sobre os outros, e você não enxerga mais nada sobre você. Então você começa a apontar o dedo para um, para o outro, porque você tem autoridade para isso. Aqui, em Lucas 18, então, foi colocado Lucas 18 e Lucas 19, um junto do outro, para mostrar a diferença.
Então, certo homem, Lucas 18, certo homem importante lhe perguntou, um homem importante, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, era um judeu, era possivelmente um príncipe judeu esse aqui. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. O que Jesus estava dizendo é aquilo que já pregamos aqui. Deus é bom e Deus não são sinônimos. A sua visão de bom, nem sempre, todo mundo acha, pelo menos um grande número, que tudo que é bom vem de Deus e não. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a infância, desde a adolescência. Desde criança. Eu não estou em adultério, eu não mato, eu não furto, eu não dou falso testemunho, eu sou bom filho. E ele já chegou, você pode ver, dizendo, que farei para herdar a vida eterna? Para quem era tão religioso e praticava todos os mandamentos, os 10 mandamentos, desde a sua infância, ele não tinha certeza da salvação. Porque ele praticava, mas ele não era uma pessoa segura, e é certo que era uma pessoa vazia. Ele não tinha certeza. Tanto que a primeira pergunta foi essa, o que eu tenho que fazer? Fazer. Até porque ele estava acostumado a isso, a fazer. Mas e o crer em algo vivo? Não, faça isso, faça aquilo outro. É o que eu vejo muita gente. O que eu tenho que fazer? Então, eu creio, eu ouço 1000 coisas, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E, na verdade, eu preciso crer no que está escrito e deixar isso fluir no meu interior, limpando o que está dentro de mim. Eu preciso de uma renovação mental. Eu preciso deixar de ser um odre velho. Eu preciso de uma troca de coração. Isso só vai acontecer com a palavra fluindo. E como é que ela vai fluir? Eu preciso crer nela. E então, através disso, dessa mudança que acontece dentro, eu vou conseguir agir de forma diferente. Porque ainda que eu faça como uma regra, como uma lei, aquilo não vai estar dentro de mim. Eu não vou entender exatamente por que eu estou fazendo. Estou fazendo, por que está fazendo? Então, mandaram lá, eles mandaram eu fazer, então eles mandaram eu fazer isso. Então, eles disseram, é o que acontece com muita gente, elas estão fazendo muitas coisas sem saber o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo. É para mudar a minha vida, mas acontece que a sua vida não muda. Se não muda o que está dentro, a sua essência tem que mudar. A sua forma de ver a vida tem que mudar. Em Deus. Isso acontece quando a gente conhece a Deus e não a religião, e não a igreja tal, e não o ritual tal, e não isso e aquilo. Eu preciso conhecer a Deus. Ele não conhecia. Eu tenho feito isso desde criança. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe, falta ainda uma coisa. O Senhor sabia exatamente quem era o Deus daquele homem. E como a ideia dele era o que eu devo fazer. É o que eu devo fazer. Porque ele não estava nem um pouco familiarizado com esse entendimento de que as coisas precisam mudar dentro de nós. São leis que eram estabelecidas ali, não faça isso, não faça aquilo, bom, tudo bem, está certo. Bom, eu não faço isso, não faço aquilo, e então eu ando com Deus, e eu amo a Deus. Então vamos saber se você ama mesmo. Ao ouvir isso, Jesus diz, falta ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico, e foi embora, e rejeitou a salvação.
Ele não queria salvação? Ele queria salvação. Teoricamente, ele queria salvação. Mas ele nunca imaginou que ele ia ouvir aquilo. Que Jesus tocaria na parte que era mais importante para ele. Ele jamais imaginou que o Senhor diria: pare de adorar esse Deus, o Deus Mamom. Ele era um homem materialista. Ele era um homem apegado ao dinheiro. Ele era um homem que servia Mamom. O Deus dele era Mamom. Mamom no grego quer dizer dinheiro. A Bíblia diz: não podem servir a dois senhores. Não digo que é um problema. Você vê nas Escrituras, as pessoas buscavam Jesus porque estavam enfermas, porque estavam isso e aquilo. É normal você buscar o Senhor porque você está com um problema, isso e aquilo. Mas não é normal que você passe a sua vida sem conhecer o Senhor e agora os seus valores precisam mudar e você precisa servir ao Senhor e buscar o Senhor pelo Senhor. Tudo bem, quando você veio buscando um emprego, buscando uma saída, uma solução para um problema. Isso é normal. Nós encontramos isso, as pessoas indo até Jesus, porque elas tinham um problema. Mas ele estava uma vida inteira, teoricamente, servindo a Deus. Mas a verdade é que ele não servia a Deus. E quando o Senhor Jesus tocou no ponto, ele foi embora e ele deixou claro que ele não estava disposto a abrir mão do que ele tinha. Ele foi testado como Abraão foi testado, só que Abraão passou no teste, ele não passou. Eu tenho absoluta certeza que esse rapaz teria terminado com muito mais, mas quando ele foi testado na parte que era mais importante para ele, era o Deus da vida dele, ele abriu mão da vida eterna. Ele abriu mão da vida eterna, porque ele chegou perguntando o que ele tinha que fazer para atingir a vida eterna. Ele abriu mão da vida eterna. Quer dizer, agora a vida eterna já não era tão importante como essa vida terrena, que é o que acontece com muita gente. A vida terrena é mais importante. Tanto que a gente vê que por pouco as pessoas deixam a Deus. Quantas pessoas que não dão prioridade a Deus? Deus não era a prioridade desse rapaz. Deus não era a prioridade da vida dele. Ele era religioso, desde a infância ele cumpria com os mandamentos, mas ele não amava a Deus, ele não servia a Deus, ele servia a Mamom. Ele não tinha certeza da vida eterna, ele era uma pessoa vazia com toda a sua religiosidade, ele tinha medo do inferno com toda a sua religiosidade, e quando foi dito a ele: falta uma coisa, vendo o que você tem. Vamos ver se você é capaz de abrir mão dessa vida, do que você tem. Vamos ver. Ele na hora deixou claro: não. Algumas vezes quando o Senhor pede aquilo que é o Deus da pessoa, muitos decidem: eu vou embora, isso não é para mim, eu não dou conta. Eu não estou pronto para isso. Porque o coração está totalmente tomado por aquilo. E, normalmente, muitas pessoas abrem mão da vida eterna. Elas não dizem: eu estou abrindo mão da vida eterna. Mas elas fazem como ele: vai embora. E ignora o que ouviu. E elas continuam vivendo como ele foi embora e continuou vivendo a vida dele. Certamente aquilo muitas vezes pesava sobre ele, mas ele tentava esquecer daquilo e dizer: não, eu não estou pronto, eu acho que não precisa. Ele começou a se convencer, certamente: não precisa disso, não, eu cumpro com os mandamentos, não precisa disso, e isso e aquilo. Mas quando ele foi testado, como muitas vezes Deus testou muitos aqui, a pessoa deixou claro: não, isso é mais importante do que Deus, eu não estou pronto. É sempre a mesma história: eu não estou pronto, e vão seguindo a vida,
E ele achou que ele estava seguindo a Deus, mas o Senhor disse, vá, venda tudo, vem e siga-me. Ele não voltou para seguir o Senhor. Então, ele nunca seguiu a Deus. Ele seguia uma religiosidade, uma fé religiosa, ele cumpria com rituais. Mas o coração dele sempre esteve no dinheiro, sobre dinheiro ele conhecia, o Deus Mamon que era importante para ele, e ele era capaz de fazer qualquer coisa, tanto que abriu mão da vida eterna pelo dinheiro. Algumas pessoas são capazes de abrir mão da família por causa de dinheiro, da salvação por causa de dinheiro, da vida por causa de dinheiro. Algumas pessoas fazem coisas absurdas por causa de dinheiro. Elas se metem em problemas por causa de dinheiro. Porque o Deus Mamon é o Deus da vida delas. E estamos falando sobre isso porque não há dúvida que o que mais move as pessoas é o dinheiro, é a parte material. Você vê que elas deixam a Deus por causa disso, elas se afastam por causa disso, elas dão mais prioridade a Mamon do que a Deus. Elas dão mais prioridade a Mamon do que a Deus. Entre o dinheiro e priorizar a Deus, elas se convencem. Como ele foi embora. Estava falando da vida eterna, ele foi buscar a vida eterna, ele perguntou sobre a vida eterna. E quando foi dito, vende tudo que você tem, ele foi embora triste e disse, não, isso não é para mim. Ao contrário, aqui em Lucas 19, que faz, esse comparativo é maravilhoso, porque está ali aquele altamente religioso. Esse aqui não era religioso, apesar de ser judeu, não era praticante. O outro era. Esse aqui era um descarado que fazia as coisas abertamente erradas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. O que ele fez? Saiu da multidão, assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele foi atrás de Jesus, o outro também foi. Só que o outro recebeu uma direção e não quis se submeter. Olha esse aqui. Ele saiu do meio da multidão, subiu na árvore, ele era muito pequenininho, baixinho, mas era um homem importante, ele era rico, chefe dos publicanos. Então, ele não era apenas publicano, ele era o chefe de todos os publicanos. Ele era uma autoridade. Então, você imagina a posição de honra que ele ocupava e o quanto ele tinha importância no governo romano para ocupar um cargo como esse. Então, ele ganhava muito. Ele ganhava muito dinheiro. É provável que ele devia ter, em termos de riqueza, como o outro, talvez até mais. Assim correu adiante, subiu numa árvore, numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, porque é isso aqui, ó. Todo o povo eram aqueles com a mentalidade toda fechada, religiosa. Espera aí, ele foi comer na casa de um publicano, ele foi comer na casa de um pecador, esse publicano é um pecador. Você vê que é interessante, as pessoas servem a Deus. Como é que eu sirvo a Deus, mas eu olho para o pecador como você não tem chance, eu não posso nem conviver, me aproximar de você, porque você não vale nada, você não pode ter oportunidade de salvação.
Você não pode. O Senhor Jesus não falou nada. Ele se levantou, diga, mas Zaqueu levantou-se. Então, e disse ao Senhor, olha, Senhor, isso, estou dando a metade dos meus bens. Imagina a fortuna. Ninguém mandou ele fazer isso. Isso aqui é salvação. Isso aqui é entrega. Ninguém precisou mandar ele fazer. O outro perguntou, o que eu tenho que fazer? Esperando ouvir uma outra coisa, esperando ouvir que era próprio dos religiosos arrogantes. A mentalidade da lei. Não, você não tem que fazer nada, você cumpre os mandamentos, não, está tudo bem. Era isso que ele esperava dizer. Como muitas pessoas, elas esperam exatamente, ouvir exatamente isso. Não, está tudo bem, você faz isso. Não, está tudo bem com você. Quando o Senhor diz, falta uma coisa. Eu vou mexer no ponto, o ponto mais importante da vida dele. Esse aqui, qual era a coisa mais importante da vida dele? A mesma, dinheiro. Ninguém precisou falar nada. Ele queria Jesus. Ele abriu a casa dele para Jesus, que representa o coração. Ele botou a mão no bolso. Ele deixou bem claro que ele não servia Mamon, ele queria servir ao Senhor Jesus. Ele reconheceu o Senhor. Ele disse, eu estou dando metade, já estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso significava quase que ficar sem nenhum tostão. Aquele Zaqueu, riquíssimo, ia ficar com quase nada, porque ele devia ter extorquido muita gente. Ele já estava dando metade e ainda ia devolver 4 vezes mais para cada pessoa que ele tivesse prejudicado. Ninguém mandou ele fazer isso. Sabe o que é isso? A diferença do outro. Fluiu a libertação. Conhecereis a verdade, ela te libertará. Aquilo era uma escravidão na vida dele. E ele não queria mais viver daquela maneira. O dinheiro não preenchia. Como o dinheiro não preenchia nenhum dos dois. E nem a religião preenchia nenhum dos dois. Um era, ambos ricos, um altamente religioso, e ambos vazios. Todo mundo olhou para o Zaqueu, o pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. E quem era mais vazio não dá para saber. Os dois eram vazios. O outro estava nas sinagogas, continuamente, e fazia os seus rituais, e estava vazio e nem tinha certeza da salvação. Esse aqui era um corrupto assumido, que não tinha nada dentro dele, a não ser engano. O outro tinha engano, mas muita religião. Por isso que ele achava que ele não precisava de mudança, e ele não precisava de libertação nenhuma. Quantos estão entendendo? E assim muita gente tem vivido. Ele se encheu de religião, e ele acredita que está tudo ok com ele. Ele conhece a Deus por causa disso. Mas quando Deus fala com ele, e pede algo, ele prefere desistir, abrir mão até da vida eterna, como ele foi perguntar sobre a vida eterna, do que dar aquele passo de fé. Ele não tem fé para agir em conformidade com a palavra. Esse homem teve fé. Esse aqui teve fé para consertar a vida dele. Quantos que realmente têm tido fé para consertar a vida e mexer naquilo que é preciso mexer, agir onde é necessário agir, mudar o que é preciso mudar? Quantos que têm tido a fé para isso? Porque falar de Deus, muita gente fala, mas e na hora de agir a fé?
naquele lugar onde Deus está mandando você agir. Estou dando metade dos meus bens aos pobres, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. É o que Jesus falou. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Ele não disse a mesma coisa para o outro, porque o outro não teve uma atitude que provasse que ele havia crido e que ele queria realmente a vida eterna. Ele estava vazio, mas preferiu continuar vazio, com as suas incertezas, do que fazer o que o Senhor mandou ele fazer. Ele não teve fé para confiar e obedecer. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Esse homem também é um judeu. Com uma vida toda errada, mas ele é um filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Se você está perdido, é para você que Jesus veio. Jesus veio para quem está perdido. O outro não se julgava perdido. Apesar de ele não ter nem certeza da salvação dele, ele não se julgava perdido. Porque a religião faz isso com as pessoas. A própria religião evangélica tem tanto crente legalista, apegado às regras, crítico, julgador. Tem tanto crente que está cheio da sua religiosidade e ele acha que porque ele faz isso, faz aquilo, ele conhece a Deus. E Jesus falou para esse tipo de gente, conhecerão a verdade vos libertará. Mas espera aí, nós não somos escravos de ninguém. É assim que o religioso age, ele não gosta, ele se ofende. Se você falar algo que dê a entender que ele não é tão espiritual como ele luta para mostrar que ele é espiritual, ele vai ficar com raiva de você. Porque, peraí, eu sou muito espiritual, está tudo bem comigo, eu conheço a Deus, eu conheço meu coração, está tudo certo comigo, eu aqui sei da minha relação com Deus, eu tenho vida com Deus, e Deus fala comigo, e Deus me revela, e Deus me mostra, e Deus isso, e Deus aquilo, e Deus está falando com esse tipo de gente, mas eles estão tão cegos, porque para eles servem a Deus, e a Bíblia está mostrando claramente que muitos estão escravos, numa condição escrava, porque o Senhor disse, quem vive pecando é escravo do pecado. Eu não vivo pecando. Bom, só dizer que você não vive pecando, você já está pecando. João 3. Nós podemos não somos mais praticantes, aquele que realmente anda com Jesus não é mais praticante do pecado. Mas isso não significa que ele não peca, e que ele não precisa evoluir, que ele não precisa crescer. E muitas vezes, a pessoa ela nem vê, ela até é capaz de dizer, não, eu sei que eu preciso, ainda tenho coisas para mudar. Ele fala isso num tom, não de sinceridade, mas de hipocrisia mesmo, porque ele mesmo acredita naquilo. É por isso que você precisa se conhecer e olhar o que acontece com você, quais são suas intenções e motivações. Será que existe sinceridade dentro de você realmente? Porque uma fé fingida vai te afundar. Será que realmente estamos sendo sinceros, verdadeiros? Você tem que ser sincero primeiramente com você. Você precisa ser com Deus. Nós não podemos viver essa vida agarrados desesperadamente a uma imagem espiritual que as pessoas precisam nos ver como espirituais, porque senão morremos. Isso precisa cair. Porque é isso que faz com que as pessoas fiquem aí brigando uma com as outras e cutucando uma com as outras. As pessoas que são religiosas, elas normalmente são perversas, elas são legalistas, elas são críticas, elas são julgadoras, elas têm uma opinião sobre tudo, elas são mais espirituais do que as outras. Elas conhecem tudo.
Elas não suportam se elas não estiverem opinando e opinando. Ninguém pediu nenhuma opinião para elas. Elas fazem questão de dar opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo. E eu discordo disso e discordo daquilo. Um grande número está gemendo com 1000 situações, não saem do lugar, mas não conseguem enxergar. É sempre a mesma coisa, não porque eu estudo, porque eu leio, porque eu faço, porque eu isso, porque eu aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e muitas vezes lá dentro elas não conhecem a Deus coisa nenhuma, tanto que elas são tão inseguras, porque quando você conhece a Deus, você é uma pessoa segura, você vive seguro, você não está nem aí se alguém pensa ou não pensa que você é espiritual. Eu creio que a característica do nascido de novo é, se você acha que eu sou espiritual, se você não acha, o que você acha, isso não vai mudar. Eu sei o que eu tenho com Deus e fim. Ele não corre atrás, desesperadamente, que todos vejam o quanto ele tem dons, talentos e é usado por Deus. Algumas pessoas, é uma obsessão. Elas precisam ser espirituais para todo mundo precisa achar que elas são espirituais, elas vendem a imagem do espiritual, e elas usam o nome de Deus em coisas erradas, elas pegam um versículo para alicerçar alguma coisa que está totalmente bagunçada, a vida está uma bagunça, mas não, eu conheço a Deus, está tudo bem com Deus, se você diz para elas, você precisa se voltar para Deus, como voltar para Deus? Eu estou em Deus. Conhecerão a verdade vos libertará. Isso foi dito para gente religiosa. Vamos dizer assim, isso foi dito para crentes que se julgavam fervorosos. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade. Então eu vou mudar, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou fazer assim, eu vou assim, Deus me mostra isso, Deus me mostra aquilo. Eu não estou dizendo que Deus não mostra, eu não estou dizendo nada disso, eu só estou dizendo que algumas pessoas têm sido enganadas, elas estão se enganando. Aquelas pessoas estavam se enganando. E Jesus disse isso para elas, vocês precisam conhecer a verdade para vocês serem libertos. Mas espera aí, e eles ficaram muito bravos. Leia você mesmo, veja o quanto eles ficaram bravos com o Senhor. Porque é próprio do religioso, não fale que eu não sou espiritual. Quando uma pessoa é religiosa, não me diga o que eu tenho que fazer, que eu não sou espiritual, não fale isso para mim, que eu preciso ser liberto, eu não tenho que ser liberto de nada. João 3:1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Se havia uma autoridade importante, esse homem era um. Imagina alguém que leciona numa grande faculdade aí do mundo. Aqui estava um homem de grande importância que ensinava a Bíblia. Um grande professor. No capítulo 3, nós vemos esse homem, pois não é por acaso que está no capítulo 4, que já vamos ler. A mulher samaritana. 2 tipos de gente eram consideradas as piores em Israel: os publicanos e os samaritanos. E é interessante que Jesus contou a parábola do bom samaritano, que passou o sacerdote e o levita, não ajudaram o necessitado, mas passou um samaritano e ajudou um necessitado. Porque os samaritanos se julgavam judeus, mas na verdade eles não eram. Quando houve especialmente o exílio, nos dias de Josias, os assírios colocaram lá
parte do seu povo, então ali era uma mistura de assírios com babilônios, mas eles julgavam que eram. Mas eles tinham outros costumes e eles faziam coisas, os judeus odiavam eles. Mas nós vemos os publicanos e os samaritanos, que eram odiados, e o meio religioso totalmente fechado para eles. Foram esses que se abriram. Tanto que Jesus falou numa passagem que os publicanos e as prostitutas estavam entrando na frente. Estavam crendo. E eles não estavam crendo. Está aqui um homem que sabia a Bíblia. Conhecia tudo. Ele veio a Jesus à noite. Por que foi à noite? Porque ele tinha vergonha. Porque ele não queria ser visto com Jesus. Porque apesar dele estar sedento, ele ter sede. Sabe quando uma pessoa tem sede? Ela tem sede, mas eu não posso ser visto com essa pessoa. Ela precisa. Ela tem sede, ela tem fome, ela tem 1000 situações, mas eu não posso ser vista. Mestre, e veio à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. A resposta de Jesus: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A resposta de Jesus para ele foi totalmente diferente do que ele tinha falado. Perguntou a Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. É preciso o segundo nascimento. Nós tivemos um nascimento, agora nós precisamos do segundo nascimento. E a religião não dá isso. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É uma coisa que acontece lá dentro. Quer dizer, isso não tem como explicar. O vento sopra, vai e vem, você não sabe nem de onde vem ou para onde vai. O novo nascimento é algo que acontece dentro de cada pessoa. É um mistério glorioso que acontece dentro de cada pessoa. Mas ela não é mais a mesma. E isso não tem nada a ver com religião. Eu me tornei um religioso, agora eu sou evangélico. Eu era católico, eu era espírita, eu era não sei o quê, agora eu sou evangélico. É só isso? Não, isso não tem sentido, isso não muda a vida da gente. Eu pular de igreja, pular de religião. Quando eu tenho um encontro com o Senhor verdadeiramente, acabou, as minhas buscas acabaram, cessou. Agora eu vou seguir o meu caminho com Ele. Eu descobri o meu chamado e desenvolver a minha caminhada com Ele. E vou andar nas pisadas dEle. Fazer o que Ele fez. Perguntou a Nicodemos: como pode ser isso? Ele estava abismado. Como isso pode acontecer? Como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Se você não nascer de novo, você não vai entender as coisas do Espírito. Você entende as coisas da religião, você conhece a letra, você conhece a Bíblia como história, mas você não conhece a Deus. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam os rituais, eles até obedeciam aos mandamentos, mas nada tinha mudado dentro deles. A mente não tinha sido renovada. Eles eram vazios, tanto que eu já falei aqui
numa das festas, no final da festa, no último dia da festa. Jesus se levantou e falou: quem tem sede, venha. Porque eu creio que o Senhor começou a olhar para aquele povo, realizando tantos rituais, e eu sei como é que é, porque às vezes a gente de cá, olha algumas pessoas fazendo tantos rituais, e faz isso, e faz aquilo, e você vê elas vazias, infelizes, sedentas, gemendo, e você olha e pensa: meu Deus, como eu gostaria de colocar na cabeça dessa pessoa, que ela não precisa viver desse jeito. Ela não precisa. Se você conhecer Jesus, você é liberto de tudo isso. Você é liberto de você mesmo, você é liberto de religião, você é liberto de opiniões, você é liberto de tudo isso. Você passa a viver de uma maneira completamente diferente. Tudo que era tão importante, meu Deus, deixa de ser. Eu vejo que tem tanta coisa tão importante para tantas pessoas. Mas você sabe por quê? Porque o Senhor ainda não é a peça mais importante na vida delas. E é por isso que elas ainda estão procurando, elas não encontraram. Elas encontraram, mas não encontraram, porque elas não andam verdadeiramente com Ele. Você é mestre em Israel, você não entende o que é isso. Jesus estava falando para aquele homem que se julgava o mais conhecedor de todos. Ele falava sobre Deus, ele ensinava sobre Deus, ele lecionava Deus para as pessoas. Você não conhece Deus, você não nasceu de novo. Um grande número de pessoas ainda não nasceram de novo. Um grande número. Elas não nasceram do Espírito. É por isso que as coisas não mudaram dentro delas. A mente não foi renovada. O coração não foi trocado. O odre é velho. A palavra está sendo pregada, mas o odre é velho. A mentalidade é a mesma. A forma de receber. Elas estão tão cheias. Tanto que você precisa buscar essa ajuda de Deus. Você tem que dar lugar a isso. Você tem que buscar isso do Espírito. Porque você vê, o povo que saiu do Egito, morreu no Egito, por causa da mentalidade deles. Eles nunca foram renovados. Foi preciso uma renovação física. Eles precisaram morrer e nascer novos, livres da escravidão, já sendo educados, porque eles não foram capazes eles não conseguiram, eles não colocaram força para se livrarem daquela mentalidade escrava. Eles carregaram aquele ranço por todo o deserto e foram morrendo no deserto. Isso é uma coisa que você tem que brigar, tem que insistir. Você tem que lutar. Porque pior do que você não crer em nada, que é muito difícil, uma pessoa sempre ela vem com alguma coisa, mas pode ver que o Zaqueu, apesar dele ter sido criado dentro daquele regime, ele se abriu com muito mais facilidade, aliás, com uma total facilidade, como aquela mulher que derramou o perfume no Senhor, do que o fariseu que estava lá. Quando você está cheio de alguma coisa, e essa coisa não tem te levado a lugar nenhum, e de repente, além dela não ter te levado a lugar nenhum, ela te impede de conhecer a verdadeira fé.
A fé do Nicodemos não levou ele a lugar nenhum. Ele tinha um cargo importante, ele tinha uma posição importante, mas ele não era um homem que conhecia verdadeiramente a Deus. Ele conhecia o Deus da religião. Tanto que, mais tarde, você até vê ele defendendo no Sinédrio o Senhor, ele até, depois, comprando não sei quantos quilos de mirra para levar essas especiarias para o corpo do Senhor, junto com José de Arimateia. Mas parece que ele até se converteu lá na frente, mas foi uma conversão secreta. Não vemos ele assumindo verdadeiramente o Senhor. Por quê? Por que o jovem rico foi embora? E não assumiu aquela fé? Porque ele estava pegado a algo, ao dinheiro. E o Nicodemos? Porque ele tinha que dar satisfações a muitas pessoas, ele tinha um cargo importante, ele tinha uma vida, e ele não estava disposto a romper com aquela vida. Mais tarde, parece que sim, mas não publicamente. Era uma fé como que secreta. Eu creio, mas tento conciliar. No 4, a mulher samaritana, João 4, 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ele tinha que encontrar com aquela mulher. E é tão interessante, porque os judeus não passavam por Samaria. Eles andavam, eles desviavam e iam para uma distância muito maior para não passar por Samaria. Porque eles não queriam nem sequer passar por Samaria. Jesus fez questão de passar por Samaria. Porque era necessário passar por Samaria. Agora, judeu não falava com samaritano. Mas Jesus veio para mostrar exatamente isso. Ele falava com as prostitutas, ele falava com os publicanos, ele foi comer na casa do publicano. Ele passou por Samaria por causa dessa mulher. Ele ia para as pessoas, ele deu a chance a todos, qualquer um que se abrisse para ele. Todos que estivessem abertos e recebessem o Senhor eram abençoados. Mas você vê que os que rejeitaram o Senhor foram os religiosos. São os que rejeitam a verdade, são os que rejeitam o chamado, são aqueles que gemem, estão gemendo, estão vazios, estão inseguros, mas eles mantêm uma posição, porque eles não abrem mão. Eu sou espiritual, eu conheço, eu sei, as coisas não estão andando, não estão funcionando, como jovem rico, eu não tenho certeza da minha salvação, mas tudo bem. O Nicodemos, eu sou um professor da Bíblia, eu sou um homem importante, um dos mais importantes em Israel, então. Mas você não nasceu de novo. Você nem certeza da sua salvação tem. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Você vê a diferença? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água.
Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Viu que o homem, o religioso, foi à noite se escondendo? Viu que Jesus foi ao meio-dia no poço, na hora mais quente do dia, o sol alto? O Senhor nunca se escondeu. O Senhor nunca agiu como normalmente religioso age. Ele faz as coisas escondidas. Engraçado. O Nicodemos queria Jesus, mas tinha vergonha. O que as pessoas vão dizer? Eu vejo que tem gente que quer Jesus, ele até quer Jesus, ele quer vir para a igreja. Mas o que os meus amigos vão dizer? O que os membros do Sinédrio vão dizer? O que o pessoal da sinagoga vai dizer? Todos os meus amigos fariseus vão dizer? E o jovem rico? Espera aí, eu sou um príncipe judeu, sou um homem de importância, eu vou dar minha fortuna para o judeu. Não. Mas peraí, você não quer saber da vida eterna? Você foi buscar. Foi dito a você. Você não tem fé? Você diz que é uma pessoa de fé. Você teve fé para cumprir com os mandamentos. Você não tem fé para dar esse passo? Para crer? Onde está seu coração? Ele mostrou que estava no Deus Mamon. E o Zaqueu, a prova que ele creu e ele mudou, foi toda a atitude dele, que não foi preciso ninguém falar. Jesus não falou. Ele abriu o coração, ele abriu a casa, ele abriu o bolso, ele abriu tudo. Você se abre e tudo fica claro, estou aberto para todo mundo ver. Eu vou ser uma outra pessoa. Ali ele estava decidindo a vida dele, eu não vou mais viver como eu tenho vivido. Ele ia ter que enfrentar muita coisa, a própria rejeição, que ele já era uma pessoa, até o fim da vida ia ser rejeitado por ter sido um publicano, mesmo que ele deixasse de ser publicano, ele tinha que enfrentar o governo romano, ele tinha que enfrentar os seus compatriotas, ele tinha que enfrentar muitas coisas, mas sabe quando uma pessoa está disposta a enfrentar qualquer coisa? Porque eu encontrei a verdade, e a verdade te liberta de tudo isso, te liberta de medos, te liberta de toda essa escravidão, não importa o que pensam, o que achem, as opiniões, eu encontrei, basta para mim. Estou mudando a minha vida, estou mudando o rumo da minha vida. Basta para mim. Não importa o que vão dizer, a minha casa, a minha família, as opiniões. Eu estou mudando a minha vida. Ele não perguntou a ninguém se ele tinha que dar metade dos bens dele e devolver 4 vezes mais para alguém que tivesse extorquido. Ele tomou uma decisão, e aquela decisão era definitiva. Não havia nenhuma religiosidade ali, havia uma libertação. Jesus foi ao meio-dia, todo mundo podia ver. Essa mulher, não era costume das mulheres irem no poço, num horário daquele, porque era muito quente, em Israel é meio-dia, quando dá esse horário é quente demais. Mesmo nos dias frios, ainda o sol é forte, mas nos dias em que está quente mesmo. Os discípulos tinham ido buscar comida. Então isso mostra, para ela ter ido sozinha, longe das outras mulheres que costumavam ir de manhãzinha, era uma mulher solitária, mas sim, ela tinha uma vida errada. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água. Disse a mulher: o senhor não tem nem como tirar água, o senhor não tem balde. Ela ainda não entendia nada. O poço é fundo, o senhor não tem corda, não tem balde, como é que o senhor pode me dar água?
Jesus estava falando de algo muito profundo. Ela era uma pessoa que vivia em busca de se saciar com pessoas. Ela tinha tido muitos relacionamentos. Ela tinha sido casada 5 vezes e agora estava em adultério. Então ela tentava beber dos relacionamentos humanos, com muitas pessoas. Elas tentam saciar a vida delas dessa maneira, essa sede, através dos relacionamentos humanos. Se alguém me perguntasse, como é que eu posso vencer a solidão ficando a sós com Jesus? Você só vence a solidão a sós com Jesus. Você não vai vencer a solidão fazendo parte de mais um grupo, seja no WhatsApp, ou seguindo mais pessoas, ou vendo a vida das pessoas nas redes sociais, ou fazendo parte de algum site de relacionamento, ou se comunicando com alguém, com isso, aquilo, indo lá e cá. Você só vai ser suprido estando com Jesus. A sós com Jesus. Era uma mulher solitária, por causa da maneira que ela vivia, certamente ela era uma pessoa rejeitada. Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, a quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir? Onde pode conseguir essa água? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se você bebe dessa água que é Jesus, você conhece a verdade, você é liberto de tal maneira que você não precisa mais beber de relacionamentos humanos, você não precisa mais desse monte de coisas que você corre atrás para suprir um vazio que somente um relacionamento com Deus vai suprir. A religião não vai suprir. Você precisa prestar atenção. Talvez você tenta suprir a sua vida das mais diversas formas, mas a vida da gente só é suprida através da verdade, conhecendo a verdade. Somente conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa mulher disse, mas esse é o poço do nosso pai Jacó, que ele mesmo bebeu e deu aos seus filhos, está aqui, ó, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, seu gado. Quer dizer, sabe, algumas pessoas, elas estão apegadas ao poço, o poço é sagrado, a água é sagrada, porque o nosso pai Jacó bebeu. Sabe, as coisas para elas são tão rasas, são tão sem sentido. Elas transformam em sagrado, é o poço porque foi do pai Jacó, então se eu tirar a água do poço do pai Jacó, ele bebeu também dessa água, então a minha vida vai ser diferente. Algumas pessoas têm vivido dessa maneira. Elas estão com um problema e como elas não tiveram um encontro com Deus, elas assistem tudo, elas pegam tudo que falam para elas fazerem, elas estão fazendo cá e lá e isso e aquilo, mas elas não fazem, como jovem rico, aquilo que elas deveriam estar fazendo. Elas cumprem com essa parte, mas elas não dão a Deus o que Deus está pedindo. Essa mulher, ela disse, o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ele nos deu o poço, bebeu da água. Grande coisa. Ela ia tirar a água do poço do pai Jacó, o pai Jacó deu o poço, bebeu da água. Só que ela vivia uma vida totalmente errada. Aquilo não tinha poder de mudar a vida dela, porque não tinha poder de suprir a vida dela. Aquela água daquele poço, a água do poço do pai Jacó,
não tinha o poder de saciar aquele vazio que ela tinha dentro dela, aquela insatisfação. Ela é uma pessoa vazia, insatisfeita, e vivia em busca de algo para suprir aquele vazio. Jesus disse, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ela ainda achava que ela entendia as coisas de forma natural, como um monte de cristãos. Você está falando uma coisa, ele está entendendo de forma natural. Não entende de forma sobrenatural. O Senhor está falando de uma mudança interna, de uma mudança de visão, de um conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é que um grande número de cristãos ainda não conhecem a verdade, por isso ainda são escravos de alguma coisa. Por que você acha que tem tanto cristão na pornografia? Na imoralidade? Por que tem tanto cristão que ainda mente? Tem tanto cristão sem integridade nenhuma, porque não conheceu a verdade. Porque quando você conhece a verdade, você não consegue viver mais assim. Por que tem um monte de cristãos em más conversações? Por que tem tantos cristãos em relacionamentos ilícitos? Por que tem tanto cristão em negócios ilícitos, mexendo com coisas reprováveis diante de Deus? Porque não conheceu a verdade. Conhece as igrejas, conhece os líderes, e inclusive se gabam dos conhecimentos que tem. Eu já estive em tal lugar, conheço o líder tal, conheço o fulano tal, conheço isso, conheço aquilo, já fiz trabalho com ele, trabalhei com ele, fiz isso, conheço aquilo, e eu conheço o poço é do pai de Jacó, o pai de Jacó bebeu da água, e eu tenho 5 casamentos frustrados e ainda estou em adultério agora. Eu cumpro todos os mandamentos, mas não tenho certeza da minha vida eterna. Eu sou mestre em Israel, mas não entendo nada do Espírito. Eu ensino a Bíblia, mas eu não entendo nada de novo nascimento. O que é isso? Tem que voltar para o ventre? Você sabe que é impossível voltar para o ventre? Não dá para voltar para dentro do ventre da mãe? Como é que pode ser isso? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas, Nicodemos? Você é professor, um dos mais importantes aqui, você não sabe do que eu estou falando. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ela não mentiu. Ela tinha uma vida sentimental bagunçada. Ela não entendia das coisas espirituais. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Porque ele revelou a vida dela. Nossos antepassados adoraram nesse monte, que era o Monte Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É assim, a vida daquele que ainda não teve um novo nascimento, não conhece a Deus. Não conheceu a verdade. Ela tem que fazer é a água do poço do pai Jacó, que é boa, é sagrada, porque ele bebeu lá. Tem que adorar, uns falam que é aqui, tem outros que falam que é ali, a gente adora aqui, mas vocês dizem que tem que ser lá. Então, uns dizem isso, outros dizem aquilo. Você vê que é próprio de quem não conhece a Deus. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Quando ele diz a salvação vem dos judeus, porque Jesus veio dos judeus, dessa linhagem. Mas se estendeu para o mundo, para quem crê nele.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É uma coisa que acontece dentro e tem que haver sinceridade, verdade, em espírito e em verdade. Não é o lugar, é em espírito e em verdade. Não é o lugar, não é no Monte Gerizim ou em Jerusalém. É onde você estiver, desde que haja verdade, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Você não viu ele falando isso para o Nicodemos. Porque a religião que estava dentro do Nicodemos impedia. Mas para essa mulher, que você percebe nitidamente que ele estava mais à vontade com ela, porque ela estava aberta. Apesar dela ser uma cega, ela estava aberta. Eu sou o Messias. Ele disse: eu sou o Messias. Ele se revelou para ela. De uma forma única. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com a mulher, mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela, porque eles ficavam surpresos mesmo. Falando com uma samaritana. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, e o deixar o cântaro significa aquilo que antes tinha importância para ela. Agora ela encontrou o que ela precisava e ela correu para a cidade. Alguns está na hora de deixar o cântaro. Você foi em busca de uma água, agora você encontrou essa água, você não precisa mais desse cântaro. Isso que você usava para encontrar, para tirar essa água, para saciar a sua sede física, à medida que você encontra, você encontrou a verdade, agora essa sede é saciada. Você não precisa dessas coisas mais. Quando você encontra Jesus, conhecereis a verdade, ela te libertará. Isso foi dito para gente religiosa. Mas gente vazia. Porque a religião nunca vai te suprir. Uma igreja por igreja não vai te suprir. A Bíblia pela Bíblia não vai te suprir. Ouvir uma palavra por ouvir não vai te suprir. Quantas pessoas já receberam revelações e profecias de todo tamanho, isso não te supriu. Quantas pessoas que já se envolveram com um monte de coisas e não foram supridas. Quantas pessoas que têm dado tudo à carne e continuam vazias. Quantas que ainda não nasceram de novo? Quantas que até hoje não tiveram um encontro com o Senhor e são cristãs de longa data e ainda não tiveram um encontro com o Senhor, ainda não conhecem a verdade, ainda entendem as coisas de forma natural. Ela correu para a cidade. Então saíram da cidade. Então deixou o seu cântaro e voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ele estava falando de algo que ele estava vivendo, que supria a vida dele. Ele estava falando de algo espiritual, mas eles também não entendiam de forma espiritual. Era tudo de forma natural. Como muita gente. Eu não entendo. Ou
já pega de forma humana, natural, não pega de forma espiritual. E vão ficando naquele mundinho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, no 39. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Aquela mulher se tornou a maior evangelista, uma das maiores da palavra de Deus. E ela viveu uma vida inteira errada. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, diga 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa de você, do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Os samaritanos, toda a cidade creu, primeiro pelo testemunho da mulher, porque todo mundo sabia a vida errada que aquela mulher levava. E aquela mulher foi e pregou sobre Jesus, porque ela creu em Jesus, ela reconheceu o Messias. Ela creu. E agora toda a cidade creu. Todo aquele povo creu. Nenhum deles permaneceu da mesma maneira. A religião não predominou, mas a verdade, o conhecimento da verdade. E quando se fala, tudo na Bíblia tem um significado. Quando se fala 2 dias. Aqui está falando, faz mais de 2000 anos que o Senhor veio. De Adão até agora, já se completa cerca de 6.000 anos. Pouco mais, 6.000 anos. Um dia para 1.000 anos para nós é como um dia para Deus. 2 dias, de Jesus até agora, pouco mais de 2.000 anos. 7.000 anos. Para completar, para entrar no 7º milênio, nós sabemos que o milênio é do governo do Senhor. Para isso, o arrebatamento da igreja tem que acontecer. Vinha o período dos 7 anos da grande tribulação, e então entra no milênio, para completar os 7.000 anos. Então, o que nós entendemos? Quando eles não quiseram, todos que creram no Senhor puderam recebê-lo. Os judeus não receberam. Os gentios receberam. A maior parte das pessoas que creem em Jesus não são os judeus não creem. Muito poucos judeus foram salvos. São gentios. São aqueles gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus. Então, ele ficou 2 dias lá com eles. Todos foram salvos. Nesses 2.000 anos, quantas pessoas salvas em todo o mundo? Que têm crido no Senhor, mas tantos que são religiosos estão no mesmo lugar. Quantas pessoas que a religião tem impedido de conhecer a verdade? E você não pode aceitar isso, você tem que rejeitar isso. Por quê? Porque Jesus está voltando. O 7º milênio vai acontecer com o governo do Senhor. Mil anos. 6.000 já foi. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Jesus está voltando e não temos tempo para religiosidade, para conversa fiada, para perda de tempo. Tem muita gente, o engano tá muito grande, e nós vemos assim, é uma tristeza ver a forma que os cristãos têm lidado com a fé. É uma tristeza. O arrebatamento da igreja vai acontecer. A qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. E alguns estão servindo Mamon.
Mas graças a Deus que tem muitos Zaqueus que estão abrindo mão de tudo para algo maior. O arrebatamento da igreja vai acontecer e tem muita gente amarrada a uma religiosidade. Ele está muito preocupado em conhecer a letra, e ele não conhece Jesus intimamente. Mas a samaritana, longe de conhecer, ela não conhecia a Bíblia, ela não tinha nenhum conhecimento como Nicodemos tinha, mas ela produziu frutos, ela ganhou uma cidade para o Senhor. Nicodemos, a Bíblia não diz que ele produziu algum fruto, a Bíblia não diz que o jovem rico produziu algum fruto, realizou alguma coisa para o reino, mas Zaqueu realizou algo estrondoso. A mulher samaritana ganhou uma cidade inteira para o Senhor, porque eles conheceram a verdade e não a religião. Eles produziram frutos. Olha o testemunho de Zaqueu. E qual o testemunho do jovem rico? Olha o testemunho da mulher samaritana. E cadê o testemunho do Nicodemos? Olha o exemplo do Zaqueu. E que exemplo deu o jovem rico? Olha o exemplo da samaritana. E que exemplo deu Nicodemos? A samaritana ganhou uma cidade inteira e era uma mulher perdida. Teoricamente, a vida do Nicodemos era uma vida impecável, mas a vida da samaritana, uma vida bagunçada, desordenada, vergonhosa, tanto que ela era uma mulher solitária, rejeitada. Mas ela creu, ela recebeu a verdade, e ela ganhou uma cidade inteira. A mesma coisa. O Zaqueu. Também, teoricamente, o jovem rico, aquele príncipe judeu, aquele homem respeitadíssimo na sociedade. Quem era o Zaqueu? Diante daquela sociedade, apesar de ser rico, um sujeito que não valia nada. E ele produziu frutos. Ele se abriu. Ele agiu a fé de uma forma gloriosa, estrondosa. Metade dos meus bens estou dando. E se eu extorquir alguém, eu devolvo 4 vezes mais. A religião escraviza e afasta as pessoas de Deus. Mas a verdade, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Coloquem-se em pé, por gentileza. A mão no coração. Fale com o Espírito Santo. Você sabe bem o que ouviu. Você sabe o que fazer. Qual é a sua condição, onde você está, o que entende. Que frutos tem produzido, se tem. Você conhece a verdade? Jesus falou para pessoas que se consideravam impecáveis na vida espiritual, que eles precisavam conhecer a verdade para serem livres. Conhecereis a verdade vos libertará. E eles não gostaram nem um pouco. Quem você pensa que é para dizer que somos escravos? Nunca fomos escravos de ninguém. Quem vive pecando é escravo do pecado. Nós somos descendentes de Abraão. Eles se gabavam de serem descendentes de Abraão, de viverem os ensinamentos de Moisés. Era só isso. Sabe quando as pessoas se gabam de coisas, mas na verdade elas não conhecem a Deus?
Elas nunca nasceram de novo. Elas não frutificam. Elas são vazias. Elas buscam preencher de várias maneiras. Senhor, vai passando do teu sangue sobre cada um agora. Cubra cada um com teu sangue. Vai se manifestando com poder agora. Eu oro por grandes mudanças nesse momento, meu Salvador. Eu oro nesse momento para que a tua ação, Espírito Santo, seja real. Eu oro para que o Senhor venha ao nosso encontro e mentalidades e corações estejam sendo mudados agora. Eu oro por transformações nesse momento. Eu oro para que a visão de cada pessoa seja aberta. Eu oro para que essa libertação aconteça através do conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que muitos que acham que conhecem a verdade, não conhecem a verdade, estão mais escravos agora do que nunca. Muitos acham que conhecem a verdade, mas não conhecem a verdade, ainda são escravos de alguma coisa, conhecem uma religião fria, vazia, conhecem coisas, estão apegados a coisas, mas não conhecem o Senhor verdadeiramente. E eu oro para que cada um conheça o Senhor verdadeiramente. Eu oro, Espírito Santo, para que esse novo nascimento aconteça. Eu oro, meu Senhor amado, para que uma entrega aconteça. Eu oro, meu Senhor, nesse momento, para que o Senhor venha ao encontro de cada um. E que uma mudança extraordinária esteja acontecendo aqui nessa manhã. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou. Nenhuma. Queima do alto da cabeça a planta dos pés, cada pessoa. Dá a visão certa. Dá a revelação, dá o entendimento. Abra, meu Deus. Porque há tanta cegueira no meio do seu povo. Tanta cegueira. É tanta cegueira. Que é uma coisa triste. Você que está aí, é hora de você dizer isso para Deus: Senhor, eu entendo que há cegueira na minha vida. Eu preciso realmente dessa verdade, porque eu preciso de libertação na minha vida. Porque a verdade é que muitas pessoas precisam urgente sofrer uma libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto você não conhecer Jesus verdadeiramente, você não vai ser liberto de um monte de coisas que ainda tem poder sobre você. Tem muita coisa que tem poder sobre a sua vida, porque você ainda não conhece a verdade. Tem um vazio que talvez te consome, que você não conhece a verdade. Tem coisas que você está aprisionado porque você não conhece a verdade. Você conhece a religião, você fala como um religioso ainda, você vive como uma pessoa que não conhece nada além do que uma religião fria, uma letra, ou uma denominação, ou se gaba de ser evangélico. Isso não significa nada. Ser evangélico não te põe no céu. Se tornar um evangélico não é sinônimo de vitória, não é sinônimo de salvação, de mudança de vida, nada disso. Frequentar uma igreja evangélica não significa isso, uma transformação de vida, se você não conhecer a Cristo verdadeiramente e se comprometer com Ele altamente. Cubra todos com teu sangue, Senhor, que todos se vistam dessa mensagem e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou. Que uma transformação total, absoluta tenha acontecido. Eu oro para que a palavra tenha atingido o propósito e que todos nós possamos viver de uma forma mais elevada, profunda, a partir de hoje. Obrigada por tudo, nós chamamos e agradecemos o Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada por essa oportunidade. Amém. Amém, amém.